Agora a gente vai para a parte mais importante dessa aula toda. Esse bloco de diagnóstico é onde está a maioria das questões de prova de residência de uma forma geral, tá, gente? Então, isso daqui a gente vai precisar saber de cor e salteado, é o bloco mais importante da aula, tá? Então, primeiro, o que é que a gente precisa saber? Tudo isso daqui é fator de risco para que a paciente evolua com hiperglicemia na gestação. Tudo isso aqui a gente precisa saber no dia a dia que aumenta o risco de uma paciente evoluir com hiperglicemia. Mas para a prova, isso daqui não é importante, gente. Por quê? Porque independente da paciente ter fator de risco ou não ter fator de risco, a gente deve fazer o rastreio para todo mundo. Então lembrem, é uma janela de oportunidade. Todas as gestantes que tiver no pré-natal, elas vão precisar fazer o rastreio do diabetes mellitus gestacional, beleza? Só não vai fazer se a paciente já era diabética. Por isso, a gente diz que o diagnóstico é universal. O diagnóstico está aqui entre aspas, porque, na verdade, o rastreio é universal. A gente não deve deixar passar nenhuma paciente, tá? E como é que a gente vai fazer esse rastreio? Aquele documento, primeiro de 2017, ele divide a gente em duas situações. Se a gente tem ou não disponibilidade técnica e financeira total. Se a gente tem disponibilidade técnica, viabilidade financeira e disponibilidade técnica total, o que é que isso significa? Que a gente tem acesso ao TOTG. O TOTG, ele é considerado o padrão ouro para a gente dar esse diagnóstico. Como é feito o TOTG? A gente vai medir a glicemia de jejum, vai fazer o teste de tolerância com 75 gramas de glicose, depois vai medir a glicemia de novo 1 hora e 2 horas após a glicose, certo? Então, fazendo o TOTG, a gente considera que consegue diagnosticar 100% das pacientes que têm hiperglicemia, que têm diabetes mellitus gestacional. Se a gente não tem o TOTG e a gente chama de viabilidade financeira e disponibilidade técnica parcial, a gente não tem acesso ao TOTG, a gente vai ter que se virar só com a glicemia de jejum para dar esse diagnóstico. E aí a gente só consegue dar o diagnóstico de 86% dessas pacientes que evoluem com diabetes mellitus gestacional. Beleza? Então, pensem sempre nisso. Tem as duas situações, disponibilidade técnica total ou parcial, tá? Então, primeiro, vamos ver como é que a gente faz se a gente tem disponibilidade técnica total. O que é que isso significa? Que a gente tem acesso ao TOTG, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Se a gente chega com a paciente antes de 20 semanas no pré-natal, qual é o primeiro exame que a gente tem que fazer? A gente viu lá na aula de pré-natal, glicemia de jejum. Esse vai ser o primeiro exame que a gente vai fazer, certo? Assim que ela chega no pré-natal, faz logo a glicemia de jejum. Se essa glicemia de jejum vier maior ou igual a 126, gente, ela já tem diagnóstico de diabetes prévio, certo? Ou é um diabetes prévio, antes da gestação, ou é um diabetes diagnosticado na gestação. Então, a essas duas condições a gente vai chamar de diabetes mellitus, ponto. Se a gente falar diabetes mellitus, ela tem critério diagnóstico para diabetes mellitus, glicemia de jejum maior ou igual a 126. Se essa glicemia vier entre 92 e 125, lembra, é uma glicemia de jejum intermediária, uma hiperglicemia intermediária, que não fecha critério para diabetes mellitus. Como é que a gente vai chamar? Diabetes mellitus gestacional, certo? E se a glicemia de jejum dessa paciente vier menor do que 92, é o normal. Então, preste atenção nesses pontos de corte, que isso daqui é o mais cobrado. Se vier normal antes de 20 semanas, eu dou alta para essa paciente, eu digo que está tudo ok? Não, gente, porque lembra que lá entre 20, 24, 28 semanas é quando a gente vai ter o aumento daqueles hormônios contra-insulínicos. Então, ela ainda pode vir a ter uma necessidade de mais insulina, pode vir a perceber que o pâncreas dela não estava tão bom assim. Então, o que é que a gente faz? Somente nessas pacientes que tiveram glicemia de jejum menor do que 92 na primeira glicemia de jejum, quando ela chega entre 24 e 28 semanas de idade gestacional, a gente provoca o pâncreas dela, a gente faz um TOTG de 75 gramas para ver se ele consegue suprir essa demanda excessiva. Então, veja, a gente está dando glicose para ver se o pâncreas dela é bom realmente ou não. Na paciente que a glicemia de jejum inicial estava normal. Então, veja, a gente só vai fazer o TOTG de 75 gramas nessa paciente aqui com glicemia de jejum inicial normal. E isso daqui é o principal conceito que vocês têm que ter, beleza? Então, nessa paciente, glicemia de jejum inicial 92, entre 24 e 28 semanas de gestação, a gente fez o TOTG e aí a gente vai reavaliar pelo resultado do TOTG. Se a gente tem a glicemia de jejum entre 92 e 125, 1 hora após o TOTG maior ou igual a 180 e 2 horas após o TOTG entre 153 e 199, está dado o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional.
tem que saber todos esses valores, tá? Se um desses valores o de jejum deu maior ou igual a 126 ou o de 2 horas deu maior ou igual a 200, lembra? Isso é critério diagnóstico para diabetes, então a gente fecha o diagnóstico de diabetes mellitus. Ah, Aline, mas no começo essa paciente estava com a glicemia de jejum normal. Tava, mas ela não está fechando o diagnóstico agora, critério diagnóstico para diabetes mellitus, a gente vai chamar de overdiabetes, mas para cá, para o diagnóstico, basta dizer que é diabetes mellitus, tá certo? E se der abaixo de 92, aí tá normal, certo? Então tem que saber esse raciocínio baseado na fisiopatologia para acertar essas questões de prova, tá? Se a gente não tem o TOTG, aí é aquela situação de viabilidade técnica parcial. A gente só consegue diagnosticar 86% dessas pacientes, tá? Então, começou o pré-natal em qualquer idade gestacional, a gente faz a glicemia de jejum. A glicemia de jejum menor do que 92, a gente vai fazer o quê? O mesmo raciocínio do TOTG. Espera ela chegar entre 24 e 28 semanas de idade gestacional e testa aquele pâncreas de novo. Dessa vez a gente não consegue dar aquela sobrecarga de glicose, então a gente só faz o quê? Só a glicemia de jejum, beleza? E aí, se der menor do que 92, tá normal. Se der maior ou igual a 126, diabetes mellitus. Entre 92 e 125, diabetes mellitus gestacional. Se desde a primeira glicemia de jejum a gente já tiver esse valor de diabetes mellitus gestacional ou já tiver critério diagnóstico para diabetes mellitus, já para aí, gente. Percebam, desde a primeira glicemia, se a gente já tiver maior ou igual a 126, já é diagnóstico de diabetes mellitus, e se tiver entre 92 e 125, já é diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Se a gente fecha o diagnóstico desde a primeira glicemia, tanto nessa situação quanto na de viabilidade técnica total, está dado o diagnóstico e a gente não precisa fazer mais nenhum exame. É uma informação muito importante. Quando a gente bota aqui, ó, já está dado o diagnóstico, acabou. Não muda o diagnóstico dessa paciente, tá certo? O que é que vocês vão precisar sonhar na noite de hoje, depois de assistir essa aula? Primeiro, e mais importante para as provas de uma forma geral, os valores que a gente vai considerar da glicemia de jejum para dar o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Por que é que eu botei isso daqui? Entre 92 e 125 na glicemia de jejum, dado o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Porque se a gente souber esse, a gente sabe os outros. Abaixo de 92 vai estar normal. Maior ou igual a 126, diabetes mellitus. Então, o que precisa saber é sempre esse, 92 a 125 para a glicemia de jejum. E se fizer o TOTG, além do valor da glicemia de jejum, a gente tem que saber também de 1 hora e de 2 horas. De 1 hora, maior ou igual a 180, e 2 horas entre 153 e 199. Tudo isso para dar o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Lembra, valor de 1 hora de TOTG não existe padrão para a gente dar diagnóstico de diabetes mellitus, certo? Esse valor aqui maior ou igual a 180 é só para diabetes mellitus gestacional, o de 1 hora é só para diabetes mellitus gestacional. E para o de 2 horas, se der acima de 200, a gente já diz que é diabetes mellitus. Beleza? Sabendo disso, a gente consegue resolver a maioria das questões sobre diagnóstico. Vamos ver essa aqui, de Santa Casa de São Paulo, 2022. Uma tecigesta com 12 semanas, um parto normal e um abortamento anterior apresenta a glicemia de jejum de 112. Já marca na prova, gente. 112 é entre 92 e 125. Então, ela já tem diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, tá? Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa correta. Letra A. Trata-se de um overdiabetes, sendo indicado o início do tratamento medicamentoso. Gente, overdiabetes é um diabetes diagnosticado na gestação. Então, tem que ter critério diagnóstico para diabetes. Na glicemia de jejum seria maior ou igual a 126. Já está errado. Letra B. Deve ser realizada curva glicêmica de 75 gramas, que é o TOTG, para confirmação do diagnóstico de diabetes gestacional. Lembra que eu disse, gente, se ela na glicemia de jejum já tem diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, não precisa fazer mais nada. A gente só faz o TOTG se inicialmente estava normal. Lembra que é uma tentativa da gente forçar o pâncreas daquela paciente. Então, a gente só vai fazer se já estava normal, beleza? Letra C. Trata-se de diabetes gestacional, sim, sendo indicado o início do tratamento comportamental com dieta e exercício físico. Gente, a gente vai ver isso. Nas pacientes com diabetes mellitus gestacional, a primeira conduta terapêutica que a gente vai fazer é prescrever dieta e exercício físico, tá? Então, a letra C já está correta. Letra D. Trata-se de overdiabetes, a gente já viu que não. Letra E. Trata-se de diabetes gestacional, sim, sendo indicado o início do tratamento medicamentoso. Gente, de cara não.
A gente vai ver isso mais na frente na aula, que diabetes mellitus gestacional, a gente sempre começa o tratamento com medidas de dieta e exercício físico. Então, letra E também está errada. Então, gente, quem está com sono, quem não entendeu direito, quem não fixou o raciocínio, volta e assiste esse bloco até estar com esses números e esse raciocínio de diagnóstico perfeitinho na ponta da língua, porque na maioria das questões sobre diabetes na gestação é isso que vai ser cobrado de você, tá?